Nesse vídeo hoje eu vou mostrar aqui uma situação real que acontece no dia a dia e muitos eletricistas aí se deparam com isso, não fazem ideia de por que acontece e muito menos como resolver uma situação como essa. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. E aí, pessoal, você me disse aqui, aterramento, ó, aterramento isso aqui, ó. Nesse vídeo você está percebendo que nesse ponto aqui, onde eu tenho essa maçaroca de cabos aqui enrolado, que na verdade aqui deveria ser o barramento do painel, aonde eu vou conectar o cabo que vem lá do aterramento e sair com os demais cabos terras que vão alimentar individualmente cada circuito. Porém, quando o eletricista aqui ele separou um dos fios, quando ele tornou a conectar com toda a instalação ligada, todos os circuitos em funcionamento, o que ocorreu foi justamente essas faíscas aqui saindo, indicando como se tivesse um curto-circuito. Mas como é que eu vou ter curto-circuito ligando terra no terra, né? O terra, será que passou a virar fase? O que está acontecendo nessa situação aqui? Para a gente entender isso, vamos primeiramente lembrar que o aterramento dos equipamentos, eles não devem em momento algum ter energia nenhuma ali. Quando ocorrer isso é porque tem alguma falha no aterramento de qualquer equipamento. Então vou pegar um exemplo aqui, uma máquina de lavar. O cabo terra dela, que é aquele pino central ali da tomada, ele está ligado diretamente à carcaça do equipamento, à carcaça do motor, ou seja, todas as outras partes metálicas que não devem ter nenhum tipo de energia, mas se tiver, pode representar um risco de choque elétrico. Então, para isso, todas essas carcaças, ou seja, a parte externa ali do motor, a parte externa da máquina, qualquer coisa que for metálica, ela deve ser ligado ao aterramento, consequentemente a esse pino central da tomada, para poder ser levado até o aterramento. Quando houver uma falha no equipamento, ou seja, a fase, por algum motivo, ou por presença de água, ou por exemplo dentro do motor a isolação do motor se rompeu e a fase está dando contato direto com a parte externa do motor, essa fase ela vai passar a ter contato direto ali com o pino central da tomada, né? Ou seja, vai ser ligado diretamente ao terra. Consequentemente, o meu terra, naquela tomada ali, ela vai passar a ter o mesmo potencial que a fase. E aí, nesse caso aqui, quando ele separou o terra, esse terra agora ele passou a ter um retorno ali da minha fase. E aí, quando ele conectou no terra, você criou um circuito entre a fase e o terra. Mas quando eu faço isso, não deveria dar um curto-circuito, igual quando eu conecto duas fases, ou igual quando eu conecto fase e neutro, não deveria dar um curto-circuito até desligar o disjuntor? Isso tudo vai depender do tipo de aterramento. Afinal de contas, o curto-circuito ele ocorre quando a gente tem uma resistência muito baixa e a corrente tende a elevar demais. Então, lembrados, para mim poder descobrir a corrente, eu preciso utilizar a tensão e a resistência no meu cálculo. Então, quando eu tenho, por exemplo, contato entre duas fases, eu tenho dois potenciais grandes com uma resistência muito baixa e, consequentemente, a minha corrente vai subir demais. Isso é um curto-circuito. A mesma coisa ocorreria entre a fase e o neutro. Eu tenho ali um potencial diferente entre a fase e o neutro com uma resistência muito baixa. Mas e entre a fase e o terra? Como eu disse, tudo vai depender do tipo de aterramento. Por exemplo, olhando aqui no aterramento TT, onde eu tenho lá, por exemplo, uma haste lá no meu padrão de entrada, eu tenho uma outra haste aqui no meu quadro de disjuntores, o que vai acontecer é que quando a minha fase entrar em contato com o meu terra, existe uma resistência maior entre essa haste e a haste lá do meu padrão. Ou seja, para mim conseguir fechar um circuito até o meu transformador, para que a minha corrente suba muito, essa resistência vai ser muito alta e eu não vou ter esse efeito desse curto-circuito. Agora, já no aterramento, por exemplo, TN, onde o meu neutro e o meu terra são conectados tanto no padrão de entrada quanto no quadro de disjuntores, eu vou ter uma resistência muito menor nesse caso. E aí sim, nessa situação eu teria realmente um curto-circuito, causando inclusive o desligamento do meu disjuntor. Então, nessa situação aqui, provavelmente o aterramento ali era um aterramento TT. Por isso que quando ele conectou ali o cabo ao aterramento, o que ocorreu foi que a minha fase agora continuou drenando a minha terra. Como a resistência não era tão alta, não causou um curto-circuito, porém, você pode ter certeza que ali começou a ocorrer uma circulação de corrente. Mesmo com a resistência um pouco maior, mas ocorreu uma circulação de corrente ali.
Se ele fosse colocar o alicate amperímetro justamente naquele cabo ali que ele conectou, ele iria perceber que o terra estaria passando ali uma corrente elétrica. Consequentemente, está passando corrente, tem tensão, tem corrente, você tem uma potência, ou seja, você tem uma dissipação ali de potência. Então você está tendo um consumo contínuo ali conectado, e isso é o que causa muitas das vezes o aumento na conta de luz e muita gente nem consegue perceber. Então, se você pega uma situação como essa, conectou terra e percebeu que está dando faísca ali na hora de ligar, opa, tem coisa errada. E aí o que você tem que fazer é começar a investigar qual terra aquele circuito ele faz parte e ver qual dos equipamentos pode estar ocorrendo ali a fuga de corrente, ou seja, tendo contato entre a fase e a carcaça do equipamento, ou seja, entre a fase e chegando ali no pino central da tomada. Para poder conseguir solucionar isso, identificar qual equipamento que é muito simples, né? Você simplesmente mantém lá o multímetro ligado no aterramento e você vai tirando os equipamentos da tomada até você identificar qual deles que parou ali de passar a corrente e pronto, esse equipamento está com defeito, ele precisa ser consertado para poder parar essa fuga. Você não sabia disso? Gostou dessa dica, hein? Então não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber novas notificações. Se quiser saber mais ou se ficou dúvida ainda, deixa aqui embaixo nos comentários e eu te aguardo no próximo vídeo.